O trabalho que a gente vai conversar agora é a história da televisão no Brasil. O trabalho da gente ficou nos anos 60, eu falo de 60 a 64 e Vinícius de 65 a 69. A ideia de reconfiguração do público, porque se a gente for perceber na década de 60, inicia a grade de programação e a ideia de como se fazer televisão. Porque na década de 50, quando ele se inicia, a televisão ela tem uma estrutura montada para, por exemplo, rádio ou dramaturgia. Mas na década de 60, se começa a pensar a televisão para a televisão, com programações, a estrutura tudo certa. Depois a gente pode entender a acessibilidade e a popularidade da TV. Como na década de 50 só as elites tinham direito e tinham condições financeiras de ter televisão, as classes mais pobres não tinham condições. Então na década de 60 começa uma divulgação maior e as pessoas de várias classes começam a ter esse elemento de poder assistir uma televisão, uma programação. Então ela se torna mais popular na década de 60 porque algumas pessoas de classes mais baixas começam a ter esse elemento nas suas casas. A ideia de dramaturgia para a teledramaturgia, que a dramaturgia era pensada nos teatros ou coisas do tipo, e com a chegada da televisão e esse fundamento básico dela, as novelas e programas começam a ser pensados de fato para a televisão. A substituição do rádio em propagandas. Por exemplo, que a gente, quando a rádio, na década de 40, foi a era de ouro do rádio, na década de 50, chegou a televisão, dá um grande choque na realidade, porque a rádio ela perde muito propaganda, ela perde os seus principais estrelas da rádio, eles vão para a televisão, porque antes as pessoas só conseguiam ouvir a voz dessas pessoas, hoje em dia ela pode ouvir e assistir. E até aquela grande polêmica do seu fim da rádio ou coisas parecidas, mas a rádio ela se mantém forte, que até hoje, com o advento de podcasts e outros dispositivos, as pessoas continuam assistindo a resenha esportiva, música, ou coisa do tipo. Um exemplo que a gente pode dar no Rio, a TV Continental muda a programação Noite Gala para pequenas atrações isoladas com diversas personalidades. Por exemplo, a televisão ela tinha sua propaganda certa, noturna, e ela abre mão disso para colocar várias personalidades, para falar sobre várias coisas. Isso é um divisor de águas naquele momento para a televisão. A segunda parte do que eu quero conversar com vocês é as mudanças nesse período. A TV vai perdendo gradativamente a ideia de lazer noturno para a programação vespertina e noturno. A televisão ela era programada, os seus programas, para a parte noturna, só a parte da noite mesmo. Com a chegada dos anos 60 e 64, 5, por aí, a televisão ela começa a perceber que existe uma programação para a família, para lazer, para informação. Então ela é um momento muito interessante da gente poder perceber isso. E a televisão ela se firma nesse período como lazer e informação. Não só especificamente só lazer, ou não só especificamente só informação. Ela entende essas duas coisas e tentou conciliar com a casa, que o programa começa a ser trabalhado como lazer de casa, coisa de família. Em 63, a TV Excelsior começa a ter variedades de programações ao longo de um programa exibido todos os dias e todos os horários. Por exemplo, o Globo Esporte, por exemplo, eles são todos os dias naquele mesmo horário. Então, e várias outras programações, Jornal Nacional, porque antes as programações era meio que bagunçado na sua programação e não tinha nada perfeito, sistematizado. Com o advento da década de 60 e a organização de programação, tudo, a televisão ela começa a entender isso e sistematiza programas. Por exemplo, de meio-dia vai ter tal programa todos os dias, tal dia, tal programa todos os dias. E assim ela vai caminhando. Os programas são ajustados como rotina de lazer e trabalho de uma casa. Então a gente tem que entender que nesse início os programas de televisões eram extremamente prontos para a ideia de casa. Coisa de família, de lazer, a hora que o pai está em casa, a hora que é a notícia, a hora que a mãe está livre, a hora da novela. Esses foram pontos importantes de a gente poder pensar a televisão. Outra coisa interessante que a gente pode falar em relação às classes. Como a televisão, ela foi... o advento da televisão na década de 50 eram totalmente elitistas, as classes mais baixas não tinham acesso à televisão. Então as programações eram para as pessoas mais elitistas. Com
Com a chegada da década de 60 e a popularidade e acessibilidade da televisão para a televisão, todas as pessoas de classes mais baixas também têm acesso. Então agora tem classes diferentes e programações diferentes por classe, porque a coisa é que a programação que a pessoa lá de Boa Viagem, da zona sul do Recife, tem como seu dia a dia, a pessoa aqui na favela do Coque não tem a mesma programações de interesse. Então a televisão começa a entender isso e ela faz programações para classes diferentes, porque o resultado que não é diferente. Agora eu termino minha parte e a gente continua agora com Vinícius Santos, que ele vai dar mais informações para a gente sobre esse período. Então, gente, como o Mel que estava falando anteriormente, a década de 60 ela é bastante crucial para a TV brasileira, porque é justamente nesse período em que a forma que a gente vê TV hoje começou a ser implantada, a ser trabalhada, porque é a partir dessa época que a grade de programação ela é pensada de acordo com a rotina das famílias brasileiras. E agora, dando seguimento, eu queria falar um pouco sobre este que é, sem dúvidas, ou não, algumas pessoas questionam hoje em dia, mas que por muito tempo foi o principal produto da TV brasileira, que são as telenovelas. Na década de 50 até a década de 60 era muito mais comum os teleteatros, essa mescla de teatro com novela, né? E se viam muitas pessoas do teatro, importantes do teatro, indo pra TV, pra atuar lá, e tipo, era tudo muito adaptado, era adaptação do teatro, das obras de teatro, de livros, pra frente das câmeras. Mas aí, o que acontece é que, durante essa época, as novelas começam a ser pensadas para a TV, de fato. Porque o que é que acontece? O público começa a crescer. No início da década de 60 ainda era um público muito restrito. Pouquíssimas famílias tinham acesso à TV, mas durante essa revolução, onde as pessoas começam a comprar aparelhos de TV, também há um retorno por parte das pessoas. As emissoras começam a receber cartas, telefonemas de pessoas que estão reagindo aos capítulos das novelas, de apoio, contra certo personagem. Então, essas pessoas que estão trabalhando na TV começam a perceber que o público está interessado em histórias que se assemelham com o dia a dia, com a rotina dessas pessoas. É aí que surge esse conceito da novela ser feita para o povo. E o povo deixa de ser apenas o público para ser o personagem principal da novela. Então, o dia a dia dessas pessoas, a rotina no seu trabalho, em casa, os amores, os desamores, eles são incluídos como a trama principal das novelas durante a década de 60. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Queria também falar que os anos 60 foram bastante conhecidos pela sua relevância musical, né? Pelos programas musicais na década de 60, a gente tem um exemplo, a TV Record, com um programa que se tornou bastante conhecido, que foi o Fino da Bolsa, apresentado por Jair Rodrigues e Elis Regina. Maravilhosa ela, amo demais. Enfim, voltando. E outros programas também foram bastante conhecidos nessa época, como o programa apresentado por Roberto Carlos, entre outros, que era o programa da Jovem Guarda. E o público ele reagia instantaneamente. O que se percebe é que a contribuição da TV para o cenário musical nacional foi muito importante, porque foi a partir daí que nomes como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Geraldo Vandré. Nesse período também é marcado, como todos sabemos, pelo início da ditadura militar no Brasil. Então foi um período bastante difícil também para a música, para a TV, para o jornalismo, para a cultura no geral. Porque
Especificamente no final da década de 60, em 68, é instituído o AI-5, que vem com a série de medidas, entre elas a censura. Então tudo aquilo que vai de contrário aos ideais do governo é cancelado, é barrado. E por muitas vezes o tom político nesses programas musicais era muito forte. Inclusive, grandes artistas começaram a ganhar destaque justamente nesse período, como o próprio Chico Buarque, com o seu Roda Viva, Geraldo Vandré, com uma música que ficou conhecida até hoje como Pra Não Dizer Que Não Lhe Falei das Flores, né? Essa música que marca um tempo bastante difícil. E também, saindo um pouco desse assunto e continuando nele, nessa época também ficou marcada como uma disputa, um embate entre a Jovem Guarda e a MPB. Porque de um lado, a MPB tem esse teor mais político, ideológico, onde a maioria dos cantores, ou quase todos, são de esquerda e que lutam contra esse regime militar, essa ditadura militar. Por outro lado, a Jovem Guarda ela é bastante criticada por essas pessoas da MPB, porque não tinha muito esse tom político, junto com Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo Carlos, e onde eles estão mais ali tocando e tal, mais para uma classe mais baixa que não está muito interessada em saber do discurso político. Então por isso que também há esse embate. E o mais engraçado é que ambos os programas, tanto o Fino da Bolsa como o da Jovem Guarda, é exibido na TV Record. Também é interessante lembrar que foram programas de grande audiência. O Fino da Bossa, por exemplo, ele deu um salto em pouquíssimo tempo, de 10% da audiência para 26% da audiência. E a da Jovem Guarda estava tendo uma audiência de 35%. Isso era muito para uma época em que os televisores chegavam na marca de 100 mil ainda. Muito pouco. E aí, com o passar do tempo, vai crescendo até o que a gente tem hoje, né? Então é isso, minha gente. Valeu aí pela colaboração do meu amigo Melk e por todos vocês estarem acompanhando a gente. Valeu!